Deixa eu falar para você aí, por favor, abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 29. 2 Crônicas 29. Eu quero que você compreenda algo que como restabelecer, restaurar a vida com Deus, a comunhão com Deus. E a diferença que faz nessa restauração. Capítulo 29, no primeiro versículo, diz assim: leia comigo, tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia, e era filha de Zacarias. No versículo 2 diz: fez ele o que era reto. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi seu pai. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Veja só, isso tem tudo a ver com você, comigo, com todos nós. Quando uma pessoa tem a sua vida falida, destruída, desorientada, perdida, então, obviamente, ela, no seu relacionamento com Deus, está zero, está mal, está ruim, tem alguma coisa errada. Se a vida da pessoa não desenvolve, não cresce, não funciona, é porque tem alguma coisa errada com ela. Tem alguma coisa errada com ela. A história dos reis de Israel mostra isso. Cada rei de Israel ou de Judá reflete a vida de uma pessoa que se diz cristã. O pai de Zedequias, ou melhor, de Ezequias, o pai de Ezequias chamava-se Acais. Ele era tão corrupto, ele era tão idólatra, ele era tão perverso, ele era tão mau, ele fez de tudo o que desagradava a Deus. E, para completar, ele chegou ao ponto de fechar as portas do templo. O templo que Salomão havia construído. Ele fechou, e ele mesmo antes tinha usado para colocar deuses, para colocar postes, ídolos lá naquele templo, no templo de Salomão. Mas depois ele mandou fechar as portas. Ora, quando ele fechou as portas do templo, ele fechou a porta da fé. Ele interrompeu a fé abraâmica. Obviamente, o que aconteceu? Quando uma pessoa não tem
não tem moral, quando uma pessoa é imoral, essa pessoa, ela nitidamente mostra que ela não tem nada com Deus. Nada com Deus. Nada, nada. Você pode verificar as suas amigas, pessoas que costumam, as suas amigas que costumam, ou amigos que costumam falar palavrões e etc. São pessoas que não têm nada a ver com a fé cristã, é ou não é? Já reparou isso? Então, quando a pessoa não tem nenhuma comunhão com Deus, ela é imoral. Normalmente ela é imoral, ela não tem caráter. Normalmente ela não tem caráter. E assim era em Israel. Acais, o pai de Ezequias, não tinha nenhuma comunhão com Deus, consequentemente, ele era um imoral. Por conta disso, o seu país foi à falência. Foi à falência. Por que o nosso país, que é tão rico, não é? Eu duvido que você vai encontrar no mundo um país tão rico quanto o Brasil. Rico, riquíssimo em riquezas naturais. Mas é um país que o povo sofre, geme, enfim, é uma miséria. Por conta dos governantes não terem nada a ver com Deus, com a fé cristã. Essa é a realidade. Quando uma pessoa tem comunhão com Deus, obrigatoriamente ela prospera. Quando não tem, ela fica falida. Porque o diabo, conforme Jesus disse, veio para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Olha, se você tem Jesus, sua vida tem que prosperar, tem que ser abençoada. Você tem que ter uma vida digna. Se não tem, é porque tem um espírito imundo, tem alguma coisa ruim aí, tem alguma coisa atuando na sua vida. Isso não tenho dúvida, não tenho dúvida disso. Você pode verificar isso aqui nesse texto. Quando Ezequias assumiu o governo de Judá, a primeira coisa que ele fez foi abrir as portas do templo. E diz assim o texto: trouxe os sacerdotes e os levitas e ajuntou-os na praça oriental e lhes disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais. Tirai do santuário a imundícia. Tirai do santuário a imundícia. Mais tarde, ele disse assim: agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Versículo 10. Então os sacerdotes fizeram o trabalho deles. Limparam a casa do Senhor, fizeram de tudo, limparam. Transformaram a casa de Deus. Diz o texto que começaram, pois, a santificar no primeiro dia do primeiro mês, e ao 8º dia do mês vieram ao pórtico do Senhor e santificaram a casa do Senhor. Versículo 16 e 17. Santificaram a casa do Senhor em 8 dias. No 16º dia, acabaram. Quando eles acabaram de santificar a casa do Senhor, de se santificarem, de limparem tudo, então eles foram ter com o rei Ezequias no palácio e disseram: já purificamos toda a casa do Senhor, como também o altar do holocausto com todos os seus utensílios e a mesa da proposição com todos os seus objetos. Então Ezequias, o rei Ezequias,
se levantou de madrugada, reuniu os príncipes, os principais da cidade, e subiu à casa do Senhor. E mandou trazer 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros e 7 bodes, como oferta pelo pecado a favor do reino, do santuário e de Judá. E aos filhos de Arão, os sacerdotes, que os oferecessem sobre o altar do Senhor. Mortos os novilhos, os sacerdotes tomaram o sangue e o aspergiram sobre o altar. Mataram os carneiros e aspergiram o sangue sobre o altar. Também mataram os cordeiros e aspergiram o sangue sobre o altar. Para a oferta pelo pecado, trouxeram os bodes perante o rei e a congregação, e puseram as mãos sobre ele. Os sacerdotes os mataram e com o sangue fizeram uma oferta pelo pecado ao pé do altar, não no altar, ao pé do altar, para a expiação de todo Israel, porque o rei tinha ordenado que se fizesse aquele holocausto de oferta pelo pecado por todo Israel. Veja que Ezequias pega o reino falido, quebrado, destruído, desfeito. Então a primeira coisa que ele fez foi abrir as portas do templo, mandar limpar, santificar os sacerdotes, os levitas e também a casa do Senhor. Depois voltaram, falaram com o rei: olha, rei, nós já fizemos tudo o que tinha que ser feito, então vamos agora sacrificar para o nosso Deus. Veja que os passos para a prosperidade, os passos para um relacionamento com Deus, que é o que acontece na igreja. As pessoas chegam na igreja com demônios, com problemas, mil problemas, mas basicamente as pessoas estão oprimidas pelos espíritos. Então limpa-se a casa delas, que são os seus corpos, suas vidas, o demônio sai, a pessoa sacrifica a sua vida no altar, ela coloca a sua vida no altar, ela assume a fé em Deus, ela deixa de ter fé em Deus para viver a sua fé em Deus. Então, os milagres começam a acontecer na vida dela. Compreenderam? Sim ou não? Ora, seria bom que você avaliasse ou reavaliasse a sua vida. Você e só você pode verificar o que está acontecendo. Às vezes você não está no pecado. Às vezes você está vivendo uma vida correta, limpa. Porém, não houve a libertação, não houve uma limpeza no seu corpo, que é santuário do Espírito Santo. Então tem muitas pessoas boas, pessoas sinceras, pessoas corretas, que ainda não foram libertas. Não foram libertas. Tem dentro de si sujeiras ou espíritos imundos que impedem que essa criatura desenvolva a sua fé. E é por isso que nós convocamos essa reunião. Para você se avaliar, para você pesar a sua vida. Porque de nada adianta você resolver o seu problema sentimental, resolver o seu problema econômico, resolver o seu problema familiar, resolver o seu problema de saúde, mas não resolver o seu problema interior. Porque se o interior tem alguma coisa má, com certeza isso vai refletir no seu exterior.
Ezequias fez? Ele imediatamente abriu a porta ou as portas do templo. Fez a limpeza no templo. Mandou os sacerdotes se santificar. Depois fez ofertas de sacrifícios. Se você ler os textos, os capítulos seguintes, você vai verificar que Ezequias restabeleceu a fé no Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. E, consequentemente, o reino de Judá tornou-se próspero. Deus o honrou. Ele foi próspero, foi abençoado. Por quê? Porque primeiro ele, Ezequias, havia honrado a Deus com essa reforma, com essa restauração da fé no Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. E é isso que você tem que perceber, é isso que você tem que avaliar, pesar. Você que tem que ver o que está acontecendo. Não espere resposta minha ou do pastor. Você que tem que se autoavaliar. Cada um tem que se autoavaliar. O que está acontecendo comigo? O que está acontecendo porque a minha vida não anda, não prospera, não vai para frente? Ora, Jesus disse: o diabo veio matar, roubar e destruir, mas eu vim trazer vida e vida com abundância. Então, se você entregou a sua vida para Jesus, se está tudo certo com você, por que não condensa essa vida com abundância? É a mesma coisa. Se você está tudo certo na sua vida, se a sua fé está correta, está tudo direitinho, por que você não recebeu o batismo com o Espírito Santo? Por quê? É porque tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa que está pegando. Você sabe que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Quando o diabo o tocou, Jó perdeu a família, perdeu os filhos, perdeu o que tinha, ficou doente, ao ponto de gemer e ficar sozinho, até mesmo ser abandonado pelos seus familiares. E ele chegou ao ponto de dizer, de reclamar com Deus, dizendo: olha, se eu soubesse onde é o seu tribunal, eu iria lá e falaria com ele, e ele me justificaria. Ele me consideraria justo. Então, por que está acontecendo essa situação? Eu estou desesperado. Até que Deus mostrou a Jó que, na realidade, a sua justiça, a sua vida reta, a sua vida íntegra, a sua fuga do mal, ainda assim não eram suficientes. Até que ele, Jó, reconheceu e chegou a dizer: eu ouvia falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Qual era o pecado de Jó? Jó tinha orgulho de ser íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Jó tinha orgulho. Esse era o problema de Jó. Ele tinha orgulho de ser correto. Ele tinha orgulho de ser íntegro. Ele tinha orgulho de ser perfeito. Mas ele, com toda a sua perfeição, ainda assim não conhecia o Senhor. Até o dia em que ele teve esse entendimento. Então, há pessoas dessa forma, que não tem nada errado, aparentemente. Mas no fundo, a gente encontra uma ponta de orgulho. Porque Ezequias também chegou a esse ponto. Se você leu
os capítulos seguintes, Ezequias chegou ao ponto de achar-se o tal. E se envaidecer pelo que ele havia feito em Israel, ou em Judá. E então ficou doente mortalmente. E ele se humilhou, e Deus então o ouviu e o curou. Veja o que está acontecendo com você. Veja o que está acontecendo com você. Porque a minha visão é o seguinte: as pessoas que vêm na Igreja Universal do Reino de Deus têm que ser abençoadas. Elas têm que ser abençoadas. O Deus que nós falamos não é de pau, de pedra, de metal. O Deus que nós passamos para as pessoas, ou funciona ou não funciona, ou existe ou não existe. Se existe, então ele tem que funcionar. Mas se ele não funciona, por que não funciona? Qual o problema? Com certeza, cada um tem uma resposta para si, para ele. E você tem que ver isso. Agora é importante você verificar o seguinte: não adianta você querer buscar a solução dos seus problemas pessoais, exteriores, sem resolver o seu problema interior. Não adianta. Não adianta. Você pode ser abençoado, porque muitos são abençoados, muitos têm vindo aqui em cima contando os seus testemunhos, mas lá na frente, depois que vai saber, perderam, saíram da igreja, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Por quê? Porque não tiveram suporte para sustentar aquilo que tinham conquistado. Não tiveram, por quê? Porque não tiveram o seu encontro com Deus. Não nasceram de Deus. Enquanto estiveram na igreja, alcançaram pela fé, alcançaram benefícios, mas o benefício do benefício, que é o novo nascimento, não aconteceu. E enquanto não acontecer isso, e Deus até permite que a pessoa fique amarrada, não que ele faça isso, mas fique amarrada à vida da pessoa, justamente por isso, porque ela está olhando somente as coisas que estão ao seu redor, apenas coisas materiais, e ela está esquecendo do mais importante, que é a sua própria salvação. Ezequias usou a cabeça, obviamente orientado pela mãe dele, né? Porque a mãe dele foi uma mulher de Deus para que ele pudesse ter essa visão de restaurar a fé em Israel. O fato é que, conforme diz a Bíblia, não há maldição sem causa. Não há maldição sem razão. Não há maldição sem uma razão. Tem uma razão. Tem uma razão. É como uma doença. Toda doença tem uma razão. Tem uma razão. Não existe uma doença do nada. Tem alguma coisa. Assim também é a maldição. Não há uma maldição sem causa. É porque tem alguma coisa errada.